futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira. Sextou, seus miseráveis. Vamos sempre com muita informação. Quando o Vasco ganha, não tem jeito, cara. O apresentador entra aqui, ó, com um sorriso de orelha a orelha. O dia fica lindo, o dia fica belo. Ai, vamos botar a barbinha de molho, que domingo já tem jogo aí com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Mas enfim, vamos aproveitar um dia de cada vez. Vamos às notícias, beleza? Dito isso, minha galera, para poder começar a brincadeira aí, de maneira oficial, o Vasco confirmou o retorno do volante Cauã Barros e também confirmou a informação que nós já havíamos publicado para vocês aqui no canal. Qual é a informação, Dieguinho? Que o Barros, ele não só apenas retornou ao Vasco, como também ele estendeu o vínculo dele até 2027. Vamos aí ao anúncio oficial do Vasco. O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato com o volante Cauã Barros até o final de 2027. O vínculo anterior do atleta iria até dezembro de 2026. Emprestado ao América Mineiro durante o primeiro semestre desse ano, Barros se destacou e teve o retorno ao Vasco concluído nesta semana. Depois de realizar exames médicos e resolver os detalhes burocráticos, o volante iniciou os treinos junto com o elenco no CT Moacir Barbosa. Pelo profissional do Vasco da Gama, Barros disputou 19 jogos e marcou 2 gols. Eu lembro de um gol dele contra o São Paulo no Morumbi. O outro gol, confesso que eu não me recordo. Se você puder me ajudar e deixar aqui embaixo nos comentários qual foi esse outro gol que o Barros marcou com a camisa do Vasco. No América Mineiro, 26 jogos, salvo engano, e olha que ele é volante. Nessa temporada, ele marcou 5 gols. Então a gente pode ganhar um volante aí de pegada, mas um cara que também chega na frente aí para marcar os golzinhos dele. O time do Vasco é muito dependente ali do Verrete, do Rayão. O Coutinho tem esse ponto positivo, ele é um cara que vira e mexe, carambola um golzinho. Então, quanto mais jogadores que consigam fazer gols, melhor pra gente. Inclusive, passou para vocês algumas imagens já do Barros treinando com a camisa do Vasco. E, inclusive, também faltou citar, o Vasco lançou os novos uniformes aí de encerramento da capa de treino, né? O Vasco ficou bem mais de um ano com o uniforme velho, foi até estranho. Esse uniforme aí já era para ter aparecido. A Nike tudo indica que já em janeiro aí assume o Vasco. Pô, eles lançaram o uniforme para 6 meses, né? 5 meses, né? Porque o uniforme foi lançado agora já em agosto. Meio estranho, né? Mas enfim, tá feito o registro para vocês aí. O da comissão técnica é todo preto, o dos jogadores é preto com cinza e o de goleiro é azul com preto. Inclusive essas camisas estão disponíveis já à venda nas lojas gigantes da Colina Recreio. Beleza? Dito isso, galera, vamos virar a chave agora e vamos falar de outra negociação. A informação do companheiro Carlos Berbet é que o Vasco está negociando com o zagueiro colombiano do Galatasaray, o Carlos Cuesta. Ele tem 1,79 m, é um zagueiro destro, é um zagueiro que foi revelado no Atlético Nacional, subiu aos profissionais ali na temporada de 2016 e ficou até 2019. Foi vendido ao Genk da Bélgica, que é um clube grande belga, e ficou no Genk de 2019 até fevereiro agora de 2025. Foi contratado aí para esse segundo semestre do futebol turco pelo Galatasaray. Havia sido vendido primeiro por 3,8 milhões de euros e agora foi vendido por 8 milhões de euros. O que me causa estranheza é porque é um zagueiro que tem 6 meses de clube e eles já estariam topando negociar o jogador, me chama a atenção. Mas estou trazendo a informação, o Vasco já tem como prioridade agora a contratação de um zagueiro. A negociação do Andrés Gomes aí está sacramentada. O Vasco deve tentar trazer mais um ponta, mas ainda assim a zaga é a prioridade máxima nesse momento. Beleza? Então tá feito aí o registro para vocês. Agora vamos aguardar cena nos próximos capítulos. Eu acho que é pouco tempo para eles já emprestarem o zagueiro, mas vamos ver. Vamos torcer aí. O fato é que o Vasco está tentando trazer um zagueiro que atua no futebol europeu. O nome ainda não vazou. O primeiro vazamento de nome está sendo esse agora, do Carlos Berbet. Vamos ver se confirma. Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam aí do nome. Virando a chave, galera, outra situação também importante. O Al Ahly aí da Arábia Saudita, um dos clubes que tem esse investimento pesado aí do fundo soberano lá da Arábia Saudita, está monitorando aí o Rayhan com um detalhe importante. Tá? O treinador, o Matias Jasli, ele pediu
pro Al Ahly aí olhar de perto a situação do Ryan e quem sabe tentar formalizar dentro em breve já uma proposta, tá? Inclusive essa informação foi do Ben Jacobs, então o Ryan tá muito cobiçado no mercado. Pensando em carreira, não acho que seria muito jogo pro Ryan indo pro mundo árabe, a não ser que seja uma proposta financeira para ele irrecusável, mas pensando no ponto de vista do Vasco, é um mercado que paga aos tubos e principalmente que é também para convencer o jogador a querer ir para a Arábia Saudita. Então pensando na gente, em quantia, seria interessante sim um dos clubes que mais tem investimento aí na Arábia Saudita, o Al Ahly, o Al Hilal, o Al Ittihad, né, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, um desses 4 aí, ficar de olho aí no Ryan, numa outra joia nossa para chegar aqui e socar dinheiro. Então a multa do Ryan é de 50 milhões de euros, não acho que ninguém vai pagar isso, mas quem sabe a gente sonha aí, né, com, sei lá, com 25, 30 milhões de euros, acho meio maluquice hoje pelo que ele vem jogando e pelo que os atletas da base do Vasco vem valendo. É um assunto meio longo, que o vídeo ia ficar muito longo se eu fosse destrinchar isso para vocês, mas de fato, dependendo do clube, o jogador vale mais ou menos, tá? Isso é fato, mas eu posso explicar isso um pouco melhor num outro vídeo. Mas, pô, poderia ajudar muito a dívida do Vasco, cara. Pegar essa grana aí e dar uma porrada na dívida. Nem necessariamente focar em reforço, não. Porque o Vasco precisa resolver esse problema da dívida dele. Não tá feito o registro aí pra vocês. Beleza? Mas o ideal seria vender o Ryan só no ano que vem. Uma outra informação importante, essa eu acho que é não muito simples de concretizar, porém, o Vasco vai pedir a desconvocação do Ryan para a Copa do Mundo Sub-20. O Ryan vem sendo convocado sempre pela seleção brasileira e esse mundialito, ele vai acontecer dos dias 27 de setembro a 19 de outubro. Um pouco antes, os jogadores têm que ir para a Granja Comari para fazer uma preparação para a Copa e tal. Ou seja, o Vasco perderia o Ryan mais ou menos um mês, uma semana, a não ser que a seleção seja eliminada de maneira precoce. Mas vamos botar aí mais ou menos um mês. Cara, isso pro Vasco seria tenebroso. O Andrés Gomes, que tá chegando, é o cara que chega pra posição do Ryan. Apesar de ser destro, ele até joga de perna invertida pelo lado esquerdo, mas o lado que ele mais atua é pelo lado direito mesmo. Então é um cara que vai chegar pra brigar a posição ali com o Ryan. Mas ainda assim, a gente não sabe qual vai ser o nível do Andrés Gomes aqui no Brasil e ao mesmo tempo a gente tá ganhando uma peça e perdendo outra. E já não vai ficar nessa situação de poder trocar um jogador pelo outro. Então tá feito aí o registro para vocês, são novidades importantes que estão acontecendo nesse momento dentro do Vascão da Gama. Beleza? Galera, vou virar a chave agora e quero dar uma passeada no jogo de ontem. Antes, lembrar os senhores aí que a Golcase é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Tivemos várias promoções aí pro Dia dos Papais, mas ainda tem promoção rolando. Inclusive, se você quiser presentear o seu pai um pouquinho depois aí do Dia dos Pais, tem produtos bem legais. Ó, esse aqui eu só vou dar o spoiler. O nosso copo Vibe, que é o nosso campeão de vendas aí, que você pode inclusive personalizar, ele tá com uma promoção muito agressiva, que eu não vou falar qual é. Experimenta botar ele no carrinho e adicionar mais um produto. Vou te deixar na curiosidade. Tem várias estampas, tem nossa camisa do centenário aí, ó, dos camisas negras, beleza? Tem muita estampa legal, dá uma olhadinha lá que alguma vai te agradar. Nossas capinhas de celulares, comprando uma, a segunda sai de graça, perdão, comprando uma, a segunda sai de graça e você paga menos de R$25 em cada capinha dessa daqui. Lembrando que todos esses produtos são oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ganha royalties. Nossa garrafa modelo Fresh, que é a nossa garrafa aí top de linha, 950 ml, ela está saindo junto com a nossa base de silicone de mimo por R$ 151,50 usando o meu cupom. Detalhe, a nossa base de silicone está vindo tanto para a nossa garrafa modelo Fresh, como também para o nosso copo Life, tá? Pode vir que é a base de silicone, é essa base aqui, ó, que você coloca embaixo aí para proteger a sua garrafa, dependendo aí do produto que você levar. Essa aqui é da nossa garrafa Urban, essa aqui é da garrafa Fresh e tem uma base de silicone protetora também para o nosso copo Life. Esse aqui está saindo na promoção por menos de R$200, beleza? Então dá uma olhada no site da Golcase, usa o nosso cupom GOVASCO para você garantir aí os seus descontos, tá? Nossa garrafa de entrada é 500 ml, modelo Urban, tá saindo por menos de R$80, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço.
Dito isso, galera, caminhando para a retinha final, vamos agora dar uma passeada na partida. E eu queria falar com vocês a respeito de dois jogadores que entraram na partida ontem. Um foi muito bem no jogo do Mirassol e o outro foi bem no jogo ontem contra a equipe do CSA, que é o Puma Rodrigues e o Garré. E parece que o Diniz, enfim, acordou para um questionamento que a torcida vem fazendo já há um tempo, que o Garré, ele é meia, o Garré não é ponta, ele até pode jogar de ponta ali, mas as características dele são mais interessantes para ter ele jogando por dentro. Inclusive, teve uma jogada muito bonita dele ontem, que ele pega, vem rabiscando e dá uma pifada no Verratti. O Verratti que matou a jogada do garoto. O Verratti ganha na velocidade e faz o gol. Porra, olha que pifada ali do Garré, tá bom? O Garré ontem também finalizou duas vezes, uma de fora da área. Teve uma que ele perdeu um gol bobo, que o goleiro dá a bola no pé dele. Ele foi meio lento ali para definir, ficou ciscando ali no drible o cara e bateu ali a meia altura, o goleiro espalmou. Mas o Garré entrou bem na partida e o Diniz, pela primeira vez, confirma que ele agora enxerga o Garré como meia e não como ponta, o que não quer dizer que ele possa jogar ali. Então tá claro que a tendência é que o Fernando Diniz comece a utilizar o Garré por dentro. Logo, a gente agora tem uma concorrência para a camisa 10, Coutinho, Garré, o Nuno que pode jogar ali eventualmente e o Estrela, conforme ele voltar aí desse problema da lesão. Ele até jogou um jogo aí, não lembro contra quem agora, alguns poucos minutos, mas não entrou mais. Tô até preocupado com essa situação do Estrela, ninguém comenta, ninguém fala mais nada, não tem notícia. E, pô, já tem mais de um ano que o menino operou o joelho e ele não consegue voltar. E seria um baita reforço do Vasco aí num curto prazo. Com vocês, o Diniz, falando da situação do Puma e também do Garré. Confere aí. O Puma é uma possibilidade, já jogou assim. No fundo, eu procuro colocar em campo os melhores jogadores. Às vezes tem... Se tivesse... O Fluminense cheguei a jogar com dois pontas, um na lateral e um na ponta. E aqui, hoje aconteceu um pouco ao contrário, de jogar dois laterais. Acho que o Puma é um jogador que tem muita qualidade, tem força física, é um jogador de seleção. Fez uma partida muito boa contra o Mirassol. E o Paulo Henrique está muito bem. Então, eu acho que hoje foi uma questão de colocar aqueles caras que eu acho que estão produzindo mais, e quando dá para encaixar, como foi hoje, eu faço. Eu acho que é importante colocar aquilo que a gente tem de melhor no campo. O Garré entrou bem hoje, um jogador que tem se dedicado. Ele é um jogador, quando eu cheguei aqui, ele estava mais sendo utilizado como ponta. Eu acho que ele tem um jogo mais... Embora comigo ele possa jogar de ponta, porque os pontos, assim como o Nuno, tem mais liberdade de flutuação. Mas eu acho que a capacidade dele mais forte é um jogo de associação, né? E hoje ele entrou muito bem no jogo mesmo. Mas ele vinha treinando bem, merecia entrar e entrou bem. E fiquei contente com a atuação do Garré. E é um jogador que estou conhecendo agora, eu não conhecia nada do histórico do Garré. Então, tem muito jogador no Vasco aqui que eu não sabia praticamente nada, né, da história dos jogadores no futebol. Bom, galera, então é isso. Assim nós vamos encerrando a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu com a nossa segunda e última edição, beleza? Tomara aí que o Diniz consiga extrair algo melhor do Puma, que é um jogador que tem muitas virtudes ofensivas, e o Garré, que de repente está num processo de adaptação, é um jogador que precisa de um trabalho físico e de repente estava sendo mal aproveitado ali na posição que ele estava jogando. De fato, há uma carência ali nessa armação. O Coutinho só consegue jogar 10, 15 minutos no segundo tempo, é uma substituição certa, e às vezes quando Coutinho e Nuno iniciam juntos, né, na hora que precisa trocar para aquela posição, o jogador que entra acaba não conseguindo manter. O próprio Nuno também não tem jogado 90 minutos. Quem sabe o Garré não pode somar pra gente aí jogando nessa posição. E o Puma também sendo mais acionado como ponta e não tanto como lateral. Até mesmo ele e o PH atuando juntos e de repente revezando ali. Então acho que dá para ver algo melhor nesses dois jogadores, inclusive ambos trocando aí de posição. Mas Fernando Diniz é um cara bem talhado para fazer isso. Tem mudado o humor às vezes de posição também jogando na zaga. Ao mesmo tempo se escancara um pouquinho alguns buracos e deficiências no nosso elenco, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais. Tamo junto.